Sexta-feira, 6 horas da manhã. Tem dia que dá preguiça, né? Café ajuda bastante. Olhei lá pra fora pra ver se não tava chovendo, voltar pra cama. Mas São Pedro quer que eu vá treinar mesmo. Tá bom, São Pedro, tô indo, São Pedro. Porra, São Pedro! Manda beijinho! Manda beijinho! O Helder mandou beijinho, o Lu não quer não. Mais um diazinho de treino, tranquilo, antes do Brasil Ride é assim mesmo. Sem fazer muita força, pra guardar a força pra fazer lá. É isso aí. Toca o enterro. E chegamos aqui no 11º vlog. Peraí, vou observar. Confesso pra vocês que eu tô orgulhoso de mim mesmo, de ter conseguido fazer 11 episódios seguidos. É difícil manter projetos de vídeo com constância, mas estou gostando bastante de fazer os vlogs. E o retorno de vocês tem sido muito legal. Então continuem comentando, continuem se inscrevendo e continuem dando like. Hoje eu tô aqui para falar da novela que são os freios a disco nas bikes de estrada. Hoje o Cycling News publicou a notícia, que ainda não é oficial, mas de acordo com eles, uma fonte da UCI confirmou para o site, que é o maior site de notícias do mundo do ciclismo, que os freios a disco vão voltar a ser testados em 2017, no começo de 2017. Vamos fazer uma contextualização de toda esta novela que são os freios a disco. Há 4 anos atrás, 2011, 2012 mais ou menos, começaram a aparecer as primeiras... O freio a disco começou a aparecer no ciclocross, o pessoal do ciclocross começou a utilizar, então eles começaram a adaptar bikes de estrada para utilizar os freios a disco, e começou a vir essa possibilidade de que os freios a disco fariam parte do ciclismo de estrada, e não só do mountain bike. Aí os tradicionalistas do mundo ciclismo começaram a dar chilique, não, porque ciclismo de estrada tem que ser tradicional, tem que andar com bike de cromo, camisa de lã, meia roda, enfim, o ciclismo de estrada tem muito disso. O que aconteceu? As marcas continuaram desenvolvendo os freios a disco, só que a UCI criou uma barreira, não permitindo. Ela permitiu o uso, primeiramente, dos freios a disco no ciclocross, mas no ciclismo de estrada ela não permitiu. Aí beleza, as marcas foram desenvolvendo, lançaram produtos para os amadores, inclusive os freios a disco foram uma das pouquíssimas coisas, se não a única, o único produto do ciclismo de estrada que foi disponibilizado primeiro para os amadores e depois para os ciclistas profissionais. Na maioria das indústrias do esporte, digamos assim, os atletas são os caras que usam primeiro aquilo em competições e depois isso vem descendo até chegar para os amadores. Só que no caso dos freio a disco, os amadores tiveram acesso antes dos profissionais. No final de 2015 eles começaram a realizar os primeiros testes com os freios a disco. Selecionaram algumas competições e deixaram algumas equipes utilizar um ou outro durante as competições para ver o primeiro sentimento que teria. Em 2016 eles aprovaram de uma forma, digamos assim, irrestrita, ele não estava completamente autorizado ainda, mas todas as equipes podiam utilizar da forma que eles quisessem os freios a disco. Aí na prova Paris-Roubaix de 2016, que é uma das provas mais emblemáticas do ciclismo, que tem realmente um terreno imundo, sujo, com paralelepípedos, é uma das provas mais brutais do ciclismo de estrada, aconteceu um acidente com um ciclista que se chama Francisco Ventoso. Ele cortou a perna e ele escreveu uma carta dizendo que o freio a disco cortou a perna dele, dizendo que que um outro ciclista que estava lá junto com ele também tinha sido cortado pelo freio a disco, coisa que o próprio ciclista desmentiu mais tarde no Twitter. Por conta do bafafá que virou esse negócio dessa declaração do Ventoso, a UCI veio e suspendeu os testes com o freio a disco no começo de 2016. Eu fiz um vídeo aqui no site, na época que isso aconteceu, mostrando o porquê que eu acreditava que aquele machucado do Ventoso dificilmente tinha sido causado por um disco. Mas ele estava com um ferimento na parte de fora da perna esquerda
e o disco fica no lado esquerdo da roda, só que por dentro. No vídeo lá eu explico, fica mais fácil de vocês entenderem por que que... E mais tarde, alguns meses depois, saiu uma notícia, não lembro se foi no Cycling News ou no Velo News, um médico legista examinou o corte e falou que aquilo não poderia ter sido feito por um disco, né? Isso não veio tanto a público, mas eu acho até interessante, porque isso meio que desmente um pouco essa coisa de que a indústria do ciclismo comanda e bota os atletas para utilizar o que eles quiserem, mesmo contra a vontade deles e blá blá. Se fosse dessa forma, esses discos começaram a aparecer em 2011 e até 2016 os ciclistas ainda não usam. Por quê? Porque muitos ciclistas do ciclismo de estrada são contra o freio a disco. Eles também têm essa questão do tradicionalismo enraizado neles, e eles são contra, têm medo, acham que vai poder acontecer alguma coisa. Blá, blá, blá. Aí, na semana passada, nas últimas 2 semanas, tiveram mais 2 pontos dessa novela do freio a disco. Primeiro, um ciclista da Orica Green Edge publicou uma foto do braço dele, essa parte aqui, queimada por algo que parecia ser um freio a disco. Ele não explicou direito qual foi a situação com que aconteceu o acidente, mas ele postou a foto, imagina isso aqui num pelotão, blá, blá, blá. Aí hoje saiu essa notícia no Cycling News dizendo que em 2017 os freios a disco vão voltar a ser testados. A Shimano está desenvolvendo os discos com as bordas abauladas, assim, para evitar corte, e eles também estão desenvolvendo sistemas de proteção para cobrir o disco no caso aconteça alguma queda, as pessoas caírem em cima dos discos e toda essa coisa assim. Bom, como vocês já devem ter percebido, eu sou a favor dos freios a disco. Aí você fala, mas Henrique, você recebe dinheiro da indústria para defender o freio a disco? Não, não é isso. Por que eu sou a favor do freio a disco, primeiramente? Porque praticamente todos os veículos que se movimentam de uma forma competitiva ou não utilizam freio a disco. Mountain bike, as bikes mais extremas de downhill, moto, carro de Fórmula 1, avião, ônibus. Até essa minha bicicletinha de brinquedo aqui tem um freio a disco. Eu já testei bicicletas com os freios a disco, eu ando de mountain bike, eu uso o freio a disco e eu gosto do freio a disco. Eu gosto da segurança que o freio a disco me passa. Eu vou tentar explicar aqui para vocês os principais questionamentos e as principais razões pelo qual eu não concordo com esses questionamentos com relação ao freio a disco. Mas o freio a disco é forte demais e vai todo mundo capotar no meio do pelotão porque vai mandar a mão no freio e todo mundo vai sair voando. Fala isso quem nunca utilizou um freio a disco. A principal vantagem do freio a disco é justamente uma coisa que se chama modulação. O que acontece? Um freio no aro, você consegue exercer um máximo de 200 PSI, ou seja, 200 libras por polegada quadrada de pressão antes que a roda trave. Como o freio a disco fica posicionado num lugar mais central na roda, lá no meio da roda, você precisa colocar mais força para que ele trave a roda, porque a alavanca é maior. Você tem que colocar quase 1000 libras de pressão por polegada quadrada para que você consiga travar a roda. Ou seja, você tem uma área de trabalho de 0 a 1000 no freio a disco e de 0 a 200 no freio no aro. Ou seja, você tem uma área de trabalho de 5 vezes mais no freio a disco do que no freio no aro. Então essa área de 0 a 1000 você consegue controlar e você consegue ter uma percepção melhor de quando a roda tá para travar ou ela não tá para travar. Então você tem um controle maior sobre a frenagem. A força de frenagem, ela em si ela não é tão relevante, porque ambos os freios têm capacidade para travar a roda. Se você mandar a mão no freio no aro, ele vai travar a sua roda. Se você mandar a mão no freio a disco, você vai travar a sua roda. É justamente essa diferença de controle que faz a diferença. A potência em si, os dois conseguem travar a roda, então não faz diferença. Mas o pneu da bicicleta de estrada é muito fino, então não adianta você ter muita força de frenagem e pouca área de contato com o solo. Errado de novo. Quem afirma esse tipo de coisa não deve fazer mountain bike. Ou então tá esquecendo do que vive no mountain bike. Por mais que o pneu do mountain bike seja mais grosso, muitas vezes você anda por locais que é cascalho solto, ou então que é lodo em cima de pedra. Então assim, você tem situações que a aderência entre o pneu e o solo é praticamente zero. E o que faz com que você não perca o controle é justamente o freio a disco, porque a precisão dele é muito maior por conta disso tudo que eu expliquei agora nesse meu último comentário. O contato da borracha com o asfalto que existe no ciclismo de estrada, por mais que o pneu seja menor, você tem uma situação de aderência média muito maior do que você tem no mountain bike. Porque o terreno do mountain bike é muito solto. Você anda o tempo inteiro com a bicicleta meio solta. Não sei se você está andando no estradão de terra batida, mas se você estiver andando no cascalho, na areia ou em qualquer outro lugar, o terreno é absolutamente solto. Então é justamente essa
esse controle que você consegue ter nos freios que faz com que o freio a disco tenha sucesso no mountain bike. Ah, mas no mountain bike o disco faz sucesso, mas no mountain bike não tem pelotão. Você já viu uma largada de prova de XCO? Você já viu uma largada de um Cape Epic da vida, de um Brasil Ride da vida, ou de alguma prova de maratona dessas grandes que larga pelotão grande de mountain bike? Numa prova de XCO, numa Copa do Mundo de XCO, por exemplo, largam 300 caras sprintando. E o objetivo deles é entrar num single track que só passa um. Ou seja, larga aquele monte de gente e afunila para entrar. Cai gente pra caramba. Tem década que o freio a disco está sendo usado por todo mundo no mountain bike, e você não escuta caso de gente sendo cortado, morto, pedaço voando. Existe a preocupação com o ciclismo estrada. Tudo bem. Ah, mas o freio a disco é uma serra cortante que vai estar voando pelo pelotão de estrada, cortando dedos, olhos, garganta. Pensa um pouco. O freio a disco, ele não é uma coisa solta, ele é uma estrutura redonda que fica entre o garfo e a roda da bicicleta. Ele é relativamente bem protegido. A única forma que existe de você cair em cima do disco, digamos assim, para que ele te corte, é se a roda quebrar e se despedaçar e ele vier direto em alguém, mas isso é bem difícil de acontecer. Ou você cair beirando a roda e conseguir acertar Não é a coisa mais fácil do mundo de acontecer de você acertar. Ah, você cair em cima dele quente. Beleza, você tem um pelotão, caiu, não sei o quê, e você cair em cima dele e você se queimar. Ou então você enfiar a mão dentro da roda e tal. Só que assim, os raios da roda também cortam. Então, se você enfiar a mão dentro da coisa, eu não acho que vai ser só o disco que vai te machucar. E você tem a coroa da bicicleta. Então assim, você tem outros objetos cortantes na bicicleta que são mais expostos e mais perigosos que o disco. Com relação ao negócio de você se queimar com freio a disco, o freio a disco geralmente ele esquenta, principalmente quando você faz mountain bike, você vê isso, ele esquenta de ficar realmente fervendo. Quando você passa por um downhill muito longo, quando você desce durante muito tempo utilizando o freio, você fica pressionando ele durante muito tempo e ele realmente esquenta muito. Inclusive eu já vi gente, tipo, no final de um downhill muito longo, bobeia lá, encosta a bicicleta na perna e queima a perna. Só que isso é um pouco difícil de acontecer num pelotão de estrada. Primeiro, que na bicicleta de estrada você anda mais rápido, você pega menos no freio, então tem menos, você tem o ar passando mais rápido para refrigerar o disco, e você não aperta tanto o disco que nem você aperta no mountain bike. E geralmente quando o pelotão está andando numa descida rápido, ele está andando em fila indiana, ele não está andando em bloco. E quando você está andando no plano, num pelotão compacto, você não está segurando o freio. E geralmente quando as quedas acontece tudo muito rápido, você não tem tempo de ficar segurando o freio. Por exemplo, se o cara cai na sua frente, possivelmente você nem vai conseguir pegar no freio. Você vai bater nele e vai voar. Posso estar errado, tá? Mas eu não consigo ver esta possibilidade de você pegar no freio a ponto de que ele realmente fique tão quente assim, de você levar um tombo e você se queimar com o freio. Enfim. Ah, mas o freio atrapalha a aerodinâmica da bicicleta. A Specialized fez um teste no túnel de vento deles, eles mostraram os dados. E, realmente, o freio a disco deixa a bicicleta um pouquinho menos aerodinâmica do que a bicicleta sem o freio a disco. Mas é um pouquinho. Em algumas situações e tal, não é sempre. Depois eu boto o link aqui da matéria mostrando quais que são as reais. Um pouquinho de diferença. Do meu ponto de vista, pelo acréscimo de segurança que você tem, controle de frenagem e tudo, vale a pena. Ah, mas o freio a disco é mais pesado. Pois é. Ele é um pouco mais pesado, sei lá, 200, 300 gramas mais pesado. Só que você tem bicicletas hoje em dia, a Emonda da Trek, ela pesa 4,5 kg. A Super Six Evo da Cannondale pesa 5 kg. Você tem bicicletas que pesam 2 kg a menos do que o limite mínimo da UCI. A maioria das bicicletas competitivas hoje em dia, se elas tiverem com todos os equipamentos top, elas pesam menos do que o mínimo da UCI. Então os ciclistas botam lastro na bicicleta para que ela fique com 6,8 kg, que é o limite mínimo que a UCI tem para que uma bicicleta largue. Então se você está falando de uma bicicleta que é 2 kg mais leve, 1 kg mais leve, meio quilo mais leve, não vai fazer diferença você botar o freio a disco ou não, porque você vai tirar um sistema, você vai botar o outro, só que na mesma forma você ainda vai ter que botar mais lastro, porque a bicicleta ainda não vai estar no peso mínimo. Ah, mas para o meu uso aqui no Brasil, eu não vejo sentido de ter um freio a disco na minha bicicleta. Deixa eu te explicar um negócio. As marcas desenvolvem as bicicletas, principalmente as top de linha, elas não estão pensando em você. Elas estão pensando
no Contador, no Cancellara, no Cavendish, no Froome, que estão lá descendo montanhas de 20 km, no Tour de France, no Giro de Itália, qualquer coisa, e na chuva, na neve, com sujeira na pista, e o caramba 4, e eles estão pensando nesses caras. Ah, mas no Brasil não tem isso aqui. Tem sim. Eu particularmente não fui no Letap. Tive esse relato de alguns amigos meus que participaram, de que pessoas tiveram um problema lá com o freio no aro, porque este é um outro problema que existe com o freio no aro, que se você frear demais o freio no aro, você corre risco de estourar o pneu e detonar a sua roda por conta de superaquecimento da borda da roda. É um problema que acontece, principalmente aquela queda. Vocês lembram daquela famosa queda que o Lance Armstrong passou reto num lugar lá que tinha uma curva, e ele passou reto num pedaço porque o cara espatifou na frente dele e tal? Aquele cara, inclusive, quebrou a bacia de um jeito irrecuperável, ele teve que aposentar depois daquele tombo. Ele caiu porque o pneu traseiro dele estourou, porque superaqueceu por conta do freio no aro. Porque a superfície de frenagem é muito próxima da câmara de ar. Então aquilo começa a esquentar, a câmara já esquenta demais e pode chegar até a explodir o pneu. O disco, estando lá no meio, ele está mais protegido. Primeiro, ele está longe do pneu, ele não afeta o pneu, você não tem que mudar a estrutura de construção da roda para você conseguir fazer. Então é que nem as rodas de mountain bike, tal, que você tem rodas mais leves e mais bem feitas, justamente porque você não tem que mudar a construção do carbono para botar a zona de frenagem ali. O disco molha menos na chuva, então a superfície de frenagem, se você já andou com a bicicleta na chuva, você sabe que os primeiros 50 metros quando está chovendo você freia, o freio absoluto, ele não funciona. Então a bola de cristal para saber quanto você vai precisar frear, e você freia, aí a pastilha dá uma limpada no ar e depois ele começa a frear. Então ele traz mais segurança para o ciclista que está pedalando na chuva, na neve, em descidas longas. Então, assim, resumindo, não existe uma situação, do ponto de vista de performance, tirando a aerodinâmica, que o freio a disco é pior do que o freio no ar. Em todas as situações, o freio a disco tem uma performance melhor que o freio no ar. Por conta desses argumentos, eu, Henrique, acredito que é melhor que você utilize freios a disco em bicicletas de estrada. Existe um real problema com relação ao freio a disco, que é o problema da troca de roda. Apesar de que a maioria das equipes hoje, você vê assim, eles têm uma bicicleta reserva para cada ciclista. Então, geralmente, quando o ciclista tem um problema, o cara troca logo a bicicleta, ele não vai trocar a roda da bicicleta. Você tem essa questão, porque para evitar o problema de desalinhamento, a maioria das bicicletas com freio a disco estão vendo com eixo passante, que não é aquela blocagem normal. É um eixo que você passa dentro da roda e ele fixa a roda naquela posição e você não tem problema de desalinhamento de freio. Porque antes, quando era quick release, você botava a roda, por mais que você tentasse alinhar, ela ficava beirinha, você ficava pedalando e escutando aquele zinc, 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 que era o disco pegando no freio. Com o eixo passante esse problema deixa de existir. Só que ele tem o prejuízo que ele demora um pouco mais para você conseguir fazer a troca de roda. Na Copa do Mundo de Mountain Bike, você tem lá os mecânicos do shooter e do coisa fazendo uma troca de 15 segundos, 17 segundos. Não é um tempo assim, nossa, absurdo, o cara perdeu coisa por conta disso. Não, mas é um pouco mais. Enquanto você troca uma roda com um mecânico muito rápido, vai trocar uma roda normal com 10 segundos, o cara com um eixo passante vai demorar 20 segundos para trocar, vai. Mas, de qualquer forma, se o cara furou o pneu, ele já perdeu um pouco de tempo, não... Entendeu? Eu acho que o ciclismo de estrada precisa dar uma evoluída. Tanto nesse aspecto de quebrar essas barreiras de tradicionalismo, quanto do ponto de vista da organização do esporte, pensar em como deixar o esporte mais atrativo e tal. O próprio Oleg Tinkoff, lá, o ex-dono da Tinkoff, quer dizer, o dono da Tinkoff, que a equipe vai deixar de existir, vive criticando isso. Eu acho que ele tem muita razão em muita coisa que ele fala. Eu acredito que os freios a disco são o futuro. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. É isso, me desculpem se o vídeo hoje foi um pouco mais chato, digamos assim, mas alguns assuntos são um pouco mais complexos e não sei se vocês acham que em alguns assuntos eu devo tomar mais tempo, fazer uma explicação um pouco mais completa, apresentar alguns argumentos a mais, como eu estou fazendo nesse vídeo aqui, ou se eu devo manter naquele formato. Eu particularmente gosto de passar uma informação mais completa do que ficar fazendo um videozinho curtinho com nada de informação. Eu prefiro fazer dessa forma. Se vocês concordam, eu sempre peço para que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários.
e dê o like aí no vídeo e continue se inscrevendo no canal, pra gente ir construindo aqui o melhor formato para eu passar as informações para vocês. Beleza, galera? Então é isso, aquele abraço.